Olá, estudantes do 7º ano! Neste vídeo nós vamos falar sobre notação musical, arte rupestre, arte de rua e partitura não convencional. Prof. Rutiné aqui com vocês e o nosso querido intérprete Natan aqui com a gente. Oi, Natan! Vamos juntos? Então, os objetivos da nossa aula. Diferenciar a partitura musical convencional e a partitura musical não convencional. Apreciar a arte de rua, observar a arte rupestre e conhecer as possibilidades da fotomontagem. Você já estudou ou estuda música? Sabe o que é e para que serve uma partitura musical? Você sabe? Já ouviu falar? Bacana! Não? Não fica desesperado, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então vamos lá, partitura musical, né? Então compor a música é organizar sons de maneira criativa segundo esses elementos. Para registrar esses sons é necessário uma partitura musical. Pode ser convencional ou não convencional, né? A gente vai falar sobre cada uma delas. A partitura convencional, ela vai ter regras, vai ter ali as linhas, que nem ali na nossa animação, né? Então, pentagrama e 5 linhas, as notas musicais, né? Organizado ali nessa sequência certinha, tá bom? Então, aqui, ó, partitura musical convencional, olha aqui um exemplo, né? Então, a gente tem toda a separação. É formada por símbolos que ficaram mundialmente conhecidos a partir do desenvolvimento da música do Ocidente e é usada por músicos. Então, a pessoa que estuda música, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, se ela pegar uma partitura convencional, ela não vai ter problemas na leitura, né? Ela vai saber, né, quais são, ó, aqui a gente, por exemplo, tem a clave de sol, então a clave de sol vai ali determinar qual que é, né, a nota a ser tocada, né, em qual linha vai estar a nota da clave, a nota de sol ali, então vai seguir essa sequência, né? Tem as divisões, então é tudo bem organizadinho, então qualquer pessoa consegue ler essa música e é importante porque daí essa música vai passar para outras pessoas e elas vão conseguir tocar ou cantar essa música através da partitura ali convencional, mas não é a única forma de partitura, né? A partitura não convencional. Então, aqui um exemplo, né, da partitura não convencional, são partituras que utilizam escritas alternativas, explorando elementos visuais como pontos, linhas, cores, né, elementos gráficos variados. Ela pode ter uma legenda para facilitar essa leitura, né, de como é para ler essa partitura, ou não, ou ela deixar livre para o artista interpretar da maneira com que ele prefira, tá? Então, a partitura não convencional com notações musicais feitas pelo artista Walter Smetak, né? Então, aqui é a partitura dele. Então, vejam que não segue uma sequência lógica, né? Ele cria da forma dele, utilizando traços, pontinhos, né? E cada um vai simbolizar uma nota aqui musical. Então, a atividade diferencie uma partitura musical convencional de uma partitura musical não convencional. Então, qual é essa diferença? Então, um tempinho para vocês pensarem.
Pensaram um pouquinho? Então vamos lá. Então qual será que é essa diferença, né? Então na partitura convencional, ela utiliza de símbolos convencionais para a escrita da música, então mundialmente conhecidos, né? Com pauta, com notas musicais, pausas entre elas, né? Vai ter as claves ali musicais também. A partitura musical não convencional, ela utiliza elementos de linguagem visuais, então elementos simples como pontos, cores, linhas e formas. Então a partitura convencional, ela vai ter ali, né, as 5 linhas do pentagrama, vai ter os intervalos, vai ter as notas musicais e os símbolos dessas notas, né, essas representações gráficas são conhecidas mundialmente. Já na partitura não convencional, ela já não vai ter essa sequência, né? Ela vai ser mais livre, ela vai poder criar através de linhas, pontos, usar cores, podendo ter uma legenda para facilitar a interpretação dessa partitura não convencional ou não, deixando livre para cada um interpretar a sua maneira. Então, pulsação, né? Então, chamamos de pulso ou marcação as batidas que repetem de maneira regular e idêntica ao longo da sua execução. O nosso coração tem pulsação, então você pode experimentar senti-lo apoiando os dedos sobre o pulso, né? Então, a gente coloca aqui, fica quietinho, a gente consegue sentir o nosso pulso, nossa pulsação. E a pulsação também está presente na música, né? Então, o coração a gente pode até representar aqui assim, também fazendo esse movimento, ó. Então, esse pulso que vai ser vai se repetir de forma igual, né? Essa pulsação, essa marcação. O ritmo é a sucessão de sons com durações diferentes ou não, né? A articulação entre esses sons. Então, diferente aqui do pulso, dessa pulsação, do pulso que tem, né, sempre igual, o ritmo, não. Ela pode ter essa sequência igual e ela pode também se alterar, né? São sons diferentes juntos. O compasso é um espaço delimitado por 2 barras verticais, dentro do qual colocamos as notas musicais, completando uma determinada duração total. Então, olha só, o espaço, né, o compasso são esses espaços entre aqui as linhas, tá? Então, isso tem numa partitura convencional, vai ter esses compassos, essas separações, né, com essas barras e esse espaço no meio que é o compasso. Numa partitura não convencional, não vai aparecer nessa forma, assim, nessa escrita, né? E a arte na pré-história, né? Na arte pré-histórica brasileira, nós também temos arte rupestre, né? Arte rupestre que vem das pedras, das paredes rochosas, né? Das cavernas. Então, entre os desenhos e as pinturas rupestres encontradas no Brasil, destacam-se as do sítio arqueológico localizado em São Raimundo Nonato, no Piauí. Então, onde desde 1970 tem vários pesquisadores lá. Então, observe aqui que a arte rupestre vai trabalhar elementos simples, né? A gente não vai ter uma forma realista. Então, são formas, linhas simples, utilizando tintas naturais. Então, sangue de animais, flores, frutos, coisas que estão ali na natureza, carvão, coisas que eles encontram na natureza para fazer essas pinturas rupestres, pinturas feitas nas paredes das cavernas. Então, no Brasil, a gente também tem em diversas regiões. O pictorialismo, né? Pictorialismo é um movimento da fotografia que pretende o quê? Pretende trazer a arte da fotografia como arte, né? Não só a fotografia tirando a foto ali do que está acontecendo realmente naquele momento. Não uma fotografia, né, do real, mas sim uma fotografia que trabalhe detalhes, estilizações, montagens e traga essa questão artística. Então, ó, o movimento pictorialista eclodiu na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, a partir de 1890, congregando os fotógrafos que ambicionavam produzir aquilo que consideram como fotografia artística. Então, essa fotografia que não tem pretensão em ser realista, né? Capturar o momento como está ali na realidade, mas sim brincar com essas formas. Então, aqui um exemplo, né, da obra do Pierre Dubrun, que foi um grande artista desse movimento. Então, olha os exemplos, né, do pictorialismo, exemplos de montagens. Por exemplo, fotomontagem. Então, aqui a gente tem, né, uma galinha com cabeça de cachorro. Então, não é uma fotografia real, não fotografou não apenas o cachorro, nem apenas a galinha. Montou, né, editou essa imagem para ter essa fotomontagem aqui.
Aqui também, nessa imagem, a gente tem a sobreposição. Então, eu coloco uma imagem ou mais, né, várias imagens em cima uma da outra. Eu sobreponho para fazer esse efeito distorcido, diferente na imagem. E aqui a gente tem, né, a obra com solarização. O que seria a solarização? Seria o efeito da luz no negativo. Então, eu posso, por exemplo, expor o meu negativo antes de revelar a luz do sol, ou eu posso, quando eu estou lá na câmera escura, revelando a foto, colocar a luz branca para incidir ali no negativo e deixar um tempo em exposição, para depois terminar de revelar essa foto. Então, vai fazer esse efeito diferente que a gente vê aqui na imagem, né? Que tem uma luz diferente ali na fotografia. Arte de rua, né? Ou street art. Então, arte de rua, geralmente relacionada com o grafite, né? Um dos elementos da cultura hip hop, bastante difundida nos Estados Unidos, né? 1970. Surge o hip hop ali como um movimento para quebrar barreiras, né? A questão da violência que estava forte, então vai combater essa violência disputando através da dança, da rima, né? O DJ, então mistura o grafite para combater através da arte. E a arte de rua, ela tá o quê? É na rua, street art é na rua, onde a arte acontece. Então as pessoas estão passando, pode ser uma apresentação de dança, de teatro, um grafite sendo feito, ou que está lá em exposição já pronto no muro. Então a arte que invade, né, o espaço público ali, que a gente passa por ela. Então street art é isso, a arte de rua, a arte que acontece onde as pessoas estão ali passando, né? Envolvendo ali as pessoas. Então aqui um exemplo, aqui o menino mandando ver no break, né? Então, Banksy. Banksy é um artista, né, muito famoso, porém ninguém sabe quem ele é, porque é um artista anônimo. Ele criou esse codinome, Banksy, inclusive ele está lá no Instagram, tem a sua página, né? Vocês podem seguir lá no Instagram. Mas ninguém sabe ao certo quem é. Então tem várias coisas. Falam que ele é um roqueiro, falam que ele é um artista visual e falam muitas coisas. Mas o Banksy, ele traz isso sempre para questionar nossos valores, né? Ele já fez, por exemplo, uma banca de revista para vender as suas obras baratinho lá nos Estados Unidos. E aí muitas pessoas não compraram, porque não acreditaram que era o Banksy vendendo, né, a obra ali barato. Mas ele fez para questionar esse valor que a gente dá, o valor do dinheiro, a questões financeiras, né? Quem comprou a obra dele se deu bem. Então ele faz vários trabalhos assim, sempre para questionar o que está acontecendo. Nessa obra, Graffiti Removal, o que ele está fazendo, né? A personagem está removendo a arte rupestre. Será que é porque Banksy não gosta da arte rupestre? Né? Não, não tem nada disso. Na verdade, é uma crítica que ele faz à nossa preservação, né? À nossa memória, que nós precisamos preservar. Inclusive, as obras dele também já sofreu com vandalismo, com pichações. Então, é importante a gente cuidar da nossa história, né? Então, uma obra não precisa, para criar uma obra moderna, não precisamos apagar o nosso passado e nem devemos cuidar e proteger. E aqui uma obra do artista grego também, muito legal, né? Inclusive ele aparece ali na obra fazendo ali esse leão maravilhoso, que é um artista local, né? Um artista aqui de Curitiba. Ele é de São Paulo, mas mora aqui em Curitiba há vários anos e tem obras dele espalhadas aí pela cidade, muito lindo. Então, sempre quando vocês estiverem na rua, observe o que está acontecendo, né? Os grafites que existem nos muros, nas paredes, ou se está acontecendo uma apresentação de dança, de teatro, enfim, percebam o seu local onde vocês moram, se tem arte de rua e como ela é feita. O lambe-lambe também é uma arte de rua, né? Então é um tipo de pôster ou cartaz que é colado em ambientes públicos, geralmente com forte crítica política e social. Então sempre vai trazer alguma mensagem. Então são cartazes colados de forma bem simples, com uma mistura de cola e água. Passa lá a cola, coloca o cartaz e passa essa mistura de água e cola em cima de volta. Então, é feito nos muros, paredes, né? Em todo o local, na rua mesmo, está espalhado também lambe-lambe. Vocês já devem ter visto. O lambe-lambe também é utilizado para propaganda, né? Então, a gente vê também várias propagandas através do lambe-lambe. Essa obra aqui, ó, obra Pelé e Mona, né, do artista Bueno, né, Caos, o que ele faz? Ele traz ali uma série de obras com o Pelé beijoqueiro. Então ele recebeu uma fotografia do Pelé beijando, abraçando, na verdade, o Mohamed Ali.
né, que é o que foi um grande lutador. Então ele pegou e retirou ali a figura do lutador, colocou só o Pelé com várias celebridades ou com obras de arte, como a gente vê no caso aqui o Pelé com a Mona Lisa. Então tem várias obras, vocês conseguem observar aí na internet essas várias possibilidades do Pelé beijoqueiro. Também um lambe-lambe, e vai utilizar, né, o lambe-lambe que ele fez aqui, ele utilizou do desenho feito no computador, né, desenho digitalizado, ele utilizou também de recorte de colagem e ele também fez pintura manual também nesse lambe-lambe. Então bem legal, tem vídeo dele mostrando, né, essas colagens do lambe-lambe, ele criando no YouTube, então pesquisem lá. Quais são os temas no grafite e no lambe-lambe? Quais são os temas trabalhados? Então eu deixo aí o quiz para vocês e daqui a pouco eu volto. Pensaram um pouquinho? Então vamos lá, vamos ver a nossa sugestão de resposta. Então, geralmente, os temas do grafite e do lambe-lambe são relacionados a problemas sociais e políticos enfrentados, como uma forma de protestar as questões de injustiças e desigualdades, né? Então, surge ali como uma forma de protesto. Não significa que eles vão fazer só protesto, né? Eles podem também trabalhar em parceria com empresas para divulgar, deixar um ambiente mais bonito, né? Mas, geralmente, tem muita questão do protesto presente, trazendo a questão da desigualdade, que é a sua forma, né, como surgiu lá nos Estados Unidos, com uma disputa, né, através da arte para fazer o quê? Com diminuir a questão da violência. Então, combater através do grafite, né, do break, que é ali a dança, né, do DJ, da rima mandando, né? Então, chega de violência, vamos mandar para quebrar a arte que tá para apresentar, né? Enfim, a professora brincou aqui, mas só para quebrar o gelo. Então, traz o protesto, né, contra essas injustiças, né,
as coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então, Marcelo Diamante, um outro grande artista também, que ele é de São Paulo e mora aqui em Curitiba há vários anos, ele também vai trazer várias questões, né? Então, ele trabalha, por exemplo, a questão da nossa memória, né? Então, ele vai resgatar aqui a questão da história, por exemplo, do nosso bondinho, como era. Então, ele vai fazer obras resgatando a questão da memória. Há também a valorização, né, das nossas pessoas, do nosso povo, dos nossos animais, né, floresta. Ele vai representar. Ele faz bastante representação dos nossos povos indígenas. Então, é uma obra muito linda. Pesquisem ele está lá no Instagram. Ele também tem obras que ele mostra os pilotos, né, como, por exemplo, o Ayrton Senna. Então, tem obras lindíssimas dele, vale a pena vocês pesquisarem. Então, retomando, né, o que nós falamos nesse vídeo, nessa videoaula, vimos sobre a partitura musical convencional, né, aquela que segue ali as regras mundialmente conhecida, que tem o pentagrama, que tem as notas musicais, que tem as claves, né, musicais, que tem os intervalos, enfim, toda a sequência, né, gráfica seguida pela música em todo local. Se alguém pegar uma partitura convencional aqui do Brasil e pode tocar em outro país e vice-versa, em qualquer lugar do mundo a pessoa que estuda música vai reconhecer. E a partitura não convencional, né? A partitura não convencional que ela vai trabalhar através de pontos, de linhas, de cores, vai brincar com essas formas, vai fugir do tradicional, da partitura tradicional, convencional, e também ela pode ter uma legenda para fazer essa leitura dessa partitura ou não, deixar para cada um interpretar à sua maneira aquela partitura não convencional. A gente também falou de noções da música, né, como, por exemplo, a pulsação, o ritmo, o compasso, né? A gente falou desses elementos que estão presentes na música, representando a música. E também falamos do street art, né, da arte de rua, e representamos um pouquinho dessa street art através do grafite, né, de vários artistas. A gente falou do artista Bensky, que é um artista anônimo, falamos do artista grego, né, que apesar do nome ser grego, é um artista brasileiro, né, aqui de Curitiba, do Marcelo Diamante, também um artista aqui de Curitiba. Falamos também do patrimônio público e privado, né, quando a gente falou ali da questão do vandalismo, que a gente trouxe a obra do Bensky, né, o Graffiti Removal, que ele mesmo, enquanto artista, também sofre com as questões de pichação, né? Então, sempre a gente tem que respeitar esse patrimônio, né? Seja público, que é um patrimônio de todos, a praça, enfim, a gente tem que saber se a gente pode fazer uma arte naquele local, conversar com os responsáveis, assim como no patrimônio privado também. Eu não posso chegar no muro do meu vizinho, que muro legal, tem espaço, e mandar o grafite. Conversa com ele, vê se ele topa, né, o que ele acha, e aí sim faz uma arte maneira, legalzaça, com autorização, tá bom? Então, nesse vídeo nós falamos muito, né? Falamos da arte do público privado, arte de rua, street art, grafite, falamos sobre noções da música, falamos sobre arte rupestre. Espero que vocês tenham gostado e até breve!